programa de costura e eu sou Maria Cordeiro, vim aqui fazer mais um programa de costura com você. O que acontece? Hoje nós vamos fazer um trabalhinho diferente, que é montar um estojo invertido. Eu acabei de fazer esse estojo e tô mostrando aqui pra vocês. O molde tá aqui na descrição do vídeo para você baixar gratuitamente. Esse estojo tem duas partes iguais, estão vendo? Você pode fazer esse estojo para o escolar, mas também, como eu fiz, para makes. Nós vamos colocar pincéis aqui, ó, nessa parte. Aqui tem um bolsinho também, isso é igual dos dois lados, você pode estar fazendo assim. E aqui eu tenho o lado invertido, que é o lado do estojão. Então essa parte aqui ela fica invertida, onde você pode botar outros itens, é um super bolso aqui dentro. Ela não dá trabalho de fazer, ela é rapidinha de fazer e de montar. E não esqueçam de baixar o molde para você produzir essa peça aqui junto comigo. Então, bora lá! Vamos começar a montar a parte dos bolsos internos para completar da maneira certa esse material. Então eu começo hoje pela parte interna dessa peça e eu tenho dois cortes para fazer bolsos de elástico, ok? E dois cortes para fazer o bolso para pincéis, para ferramentas que você queira utilizar. Como eu estou fazendo um estojo que é também para maquiagem, você pode estar utilizando para os pincéis. Então eu vou começar pelo bolso menor. Eu vou fazer aqui, nessa parte do bolso, uma dobra, ok? Vou fazer uma dobra pequena primeiro. E depois eu vou fazer uma dobra um pouco maior, para que a gente possa passar um elástico aqui dentro dessa parte. Eu repeti o processo em dois desses bolsos, né? Exatamente igual, dobrando sempre a parte, uma parte, né, pra dentro e deixando um espaço para que a gente possa passar um elástico nessa área aqui. E isso vai acontecer duas vezes, tá? Vamos lá. Agora a gente vai passar o elástico e eu tenho uma ferramenta aqui já própria para passar esse elástico pro outro lado. Isso facilita muito, parece uma pinça. A gente segura o elástico e vem atravessando ele aqui. E aí a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar esse elástico do lado de cá e passar uma costura. Você segura o elástico aqui. Aí o que a gente faz? A gente vai dar uma leve franzida, ok? Bem pouquinho mesmo, para poder passar o elástico para o outro lado. E ele vai ficar assim, ó. Tá vendo? Bem franzidinho, é o suficiente do que eu preciso para costurar. Eu pego uma parte do painel, esse meu painel aqui, que acontece? Eu tenho uma definição sobre o painel quando a gente faz o desenho. A parte mais larga, ela vai ficar para cima. E a parte menor de contorno, ela vai ficar para baixo. Então, isso já define aqui, ó. Essa aqui é a parte mais curta, ok? Do meu molde. Onde tem um contorno menor, ela vai ficar para baixo. Então, eu já sei que essa parte desse bolso, ela tem que ficar nessa posição aqui, ok? E por ser um elástico pequenininho, eu vou colocar ele aqui, ó, em toda a área. Eu pego o alfinete, certo?
e vou prender esse material aqui, certo? Lembrando que o elástico, ele não pode ficar tensionado, ele tem que ficar livre na extensão desse material. Apenas o que vai franzir é o tecido do bolso, tá? Então aqui, ó, eu posso deixar ele assim, depois eu vou dar uma pequena ajeitada, certo? E aí, eles vão ficar umas curvinhas que a gente vai assentar no material. O que que eu faço? Eu vou prender essas curvas, né, que a gente chama de curvinha. Eu vou prender ele assim, ó, segurando bem com o alfinete. A disposição, cada um vai montar do jeito que achar melhor, né, que fique melhor aí na sua costura. O que que acontece? Eu vou virar ao contrário aqui, para que eu possa passar uma costura nessa área. Eu vou fixar as duas partes aqui na parte da forração do bolso, né, dessa bolsa. Então, vamos lá. E o que for de excesso desse material, a gente vai eliminar, ou seja, a gente vai cortar. O que que eu faço aqui? Como eu tenho um bolso que vai ficar de cabeça para baixo, sempre que a gente virar a peça, né? A gente está trabalhando com estojo invertido, e essa é a parte interna da minha peça, né? Do bolso principal, que fica no meio. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui e vou fazer 3 divisórias, tá? Costurando 2 vezes. Já fiz aqui a costura, eu vou eliminar, tá? Eu tô com 3 espaços, ok? Eu fiz 2 costuras delimitando os espaços. Eu vou precisar repetir esse processo mais uma vez. Por quê? Porque eu tenho 2 lados onde vão casar esses bolsos. Então, você vai repetir junto comigo esse processo, lembrando que a parte mais curva, tá, desse material, ela vai ficar pra cima. Eu vou eliminar aqui agora o excesso do meu material, só cortando a parte que tá sobrando aqui da peça. Depois então que eu elimino, ele vai ficar assim, certo? Não tem problema se ele der uma subidinha, não tem problema. Eu vou pro próximo passo, que é montar o outro lado, que é exatamente igual, e já mostro pra vocês como que vai ficar. Depois de montar as duas partes, ok? Eu tenho aqui as duas partes montadas. O que eu preciso fazer? Vou deixá-las aqui de lado. Eu vou começar a montar a parte do estojo, certo? Então, ó. Esse estojo é onde vai pôr o porta-pincel. Na verdade, você pode utilizar com outros bolsos, com outra formatação. É apenas uma sugestão, ok? Então, eu vou precisar de mais 2 cortes, certo? E aí, eu vou aplicar, na parte menor, eu vou dobrar e vou fazer como se fosse uma bainha, tá? Eu dobro ele 2 vezes, vamos fazer como se fosse uma bainha. Certo? Eu vou posicionar ele aqui, lembrando que quando eu abrir, essa parte menor, ela vai estar pra cima, né? Então, a gente vai colocar ela nesse posicionamento aqui, com a parte menor para nossa esquerda e a parte maior para nossa direita, tá? Isso de um lado, do outro lado vai ser diferente, tá? Porque eles vão estar assim, vamos dizer. Aqui eu vou ter que colocar ele pra cá, tá? No segundo bolso, é ao contrário. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou posicionar ele e vou passar uma costura de segurança para começar a trabalhar.
vou dar um espacinho, tá? E vou passar mais uma costura. Eu vou dar mais um espacinho. E vou passar mais uma costura. E um último espacinho, que é exatamente o volume que eu quero. E uma última costura. Se você quiser mais colmeias, né, mais espaço, é só você fazer um tecido maior. Lembrando que quanto mais espaço, mais embolado fica dentro da peça, tá? Então, você também tem um limite para colocar nesse material. Então, eu fiz tipo uma colmeiazinha, tá vendo? Espacinho. E aí, ele ficou assim aqui embaixo. O que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou finalizar. Como que a gente vai finalizar aqui, ó? Eu vou vir aqui e vou cortar essa parte de excesso que eu tenho aqui embaixo, certo? É só isso que precisa fazer nessa parte do bolso, tá? Vou mostrar pra vocês. Cortei aqui o meu excesso, tá? O bolso vai ficar assim. Se você quiser mais espaços, mais colmeias, você pode estar colocando muito mais opções, abrindo mais o tecido que você vai fazer o bolso. Ou seja, vai ficar um espaçamento maior, você vai ficar mais largo. Vou fazer no outro lado. Vou abrir para um lado, eu abro assim, certo? Ou não. Assim e assim, assim, tá vendo? Ele vai abrir para um lado e para o outro as abas e pronto, tá tudo certo. Vamos montar o outro lado aqui. Esqueci de costurar. Certo? Elas vão abrir sempre para fora, essa parte de baixo, ok? Essa parte aqui vai na tampa, certo? Então, eu tenho que posicionar certinho ele na tampa, tá? A tampa eu tenho uma parte externa, uma parte da manta, isso aqui é tudo o painel principal, e também o EVA. E aí, eu vou colocar vou aplicar ele aqui, tá? Já com a outra parte também já pronta, eu vou fazer a parte da minha alça. Eu preciso de um pedaço de tecido para forrar a alça e eu vou posicionar ela onde tem a estampa. Eu tô trabalhando com uma alça de cadarço de algodão. Você também pode trabalhar com uma alça de sintético ou uma alça chique daquelas de polietileno, ok? Vamos encapar. Vocês já sabem como é que faz. Vamos lá. Usei um pé de máquina para fazer essa costura. E aí, eu só preciso virar o tecido pro outro lado, tá? Ele vai ficar assim. E aí, a gente dobra o tecido, ó, para poder encapar. Totalmente. Isso ajuda a não desfiar o tecido e deixar o tecido e a
parte do cadarço bem estável. Se tiver um pouquinho de peso, não vai ter problema. Eu sempre encapo essas peças para que fique bem bacana. Ela já encapada, eu só preciso costurar desse ladinho e desse ladinho para fechar. E a gente já deixa ela de lado. Vamos lá. Aqui, ó. Estão vendo? Essa parte a gente já tá prontinha. Vou deixar aqui de ladinho para depois montar ela no final. O que que eu faço? Eu agora vou pegar a parte de montagem das minhas peças. Um zíper, certo? 2 pedaços do tecido externo com a manta e o pedaço de base. Esse é o canal do zíper. E essa parte é a parte do estojo central, tá? A gente tá trabalhando aqui com estojo central. Então, primeiro eu preciso montar ela. Então, eu tenho o forro, ok? E eu tenho também os forros totais, que são o forro da parte do zíper e também da parte do fechamento. E aquela velha história. A frente da parte externa vai casar com o dente do zíper. Embaixo, eu vou colocar frente com frente do tecido. E aí, eu vou colocar aqui, ó, embaixo do meu zíper, o meu forro, tá? O tecido que eu estou usando pro interno. Então, é só você encaixar aqui, ó, fazer um sanduíche. Você vai costurar e rebater essa parte. A gente já vai ter o canal do zíper montado. Certo? Vamos lá. A gente vai virar aqui, ó, depois de ter feito a costura, a gente vira pro outro lado. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é prender essa parte aqui do forro com a parte superior, tá? Se você não prende, ele não dá certo. Porque você precisa puxar bem o tecido para rebater. E aí eu venho aqui na parte superior e vou rebater essa peça. A peça já tá ok, eu vou fazer o outro lado. Essa parte do canal do zíper, ela é sempre igual. E eu sempre deixo o dente do zíper pra fora, né? Pra minha parte externa aqui, ó, nessa parte aqui. Eu vou vir com o outro lado, ó, casando aqui, e já vou fazer a aplicação dele do outro ladinho para me facilitar. Então, aqui, ó, a parte já está pronta, ok? Eu vou precisar colocar um zíper de cada lado. Um cursor no zíper de cada lado, eu quero dizer. Ok? Vamos encaixar aqui. Já encaixei. Não precisa furar nada, ok? Não precisa cortar nada. Você encaixa o zíper de um lado, de outro.
certo? E aí eu venho com a parte maior para fechar o canal do zíper, tá? Vou finalizar ele aqui. Eu encaixo frente com frente, tá? E o verso também, aqui, ó. Certo? E eu vou passar uma costurinha bem aqui. Certo? Aqui e aqui. E aí é só virar. O que eu preciso fazer? Como eu já passei uma costurinha de segurança aqui na borda, eu também preciso fazer isso aqui no canal de fechamento, tá? Eu vou alinhar o tecido, ok? E vou passar uma costura. Ó, agora a gente vai produzir a parte do estojo invertido, ok? Então, para isso a gente tem uma parte menor, tá? Que vai combinar com uma parte maior. E aí, o esquema de montagem é exatamente a mesma coisa. Frente do tecido pro zíper, né? Que é a parte externa. E aqui, ó, o verso combinando também. E aí, nessa parte, a gente tem uma parte mais fina, quer dizer, menorzinha, e uma parte mais grossa, né, sendo mais larga. E aí, é exatamente assim mesmo dos dois lados. Essa parte mais fina é só para que o zíper não fique batendo junto à parte do painel. E eu vou explicar isso para vocês quando eu terminar de montar essa parte daqui, ok? Essa parte aqui já está terminada e essa parte, ela é justamente para quando a gente for montar aqui, ó, no meu painel, ela vai ficar grudadinha aqui no painel, certo? Então, quando a gente monta essa parte, ó, ela não vai ficar pegando no zíper, certo? Por isso que a gente faz isso. Agora eu tenho que colocar, então, 2 cursores nesse zíper, já estou colocando aqui, encaixou de um lado, encaixou do outro, e é só apertar, ó, que ele vem direto. Ó, do outro lado a mesma coisa, certo? O processo pro outro lado da minha peça é a mesma coisa, tá? A gente vai encaixar 2 zíperes que são pra a gente poder manusear melhor essa peça. Aqui já tá pronto. A única coisa que eu preciso é finalizar essa parte. Eu tenho o corte de finalização, que é um cortezinho menor. Então, eu coloco frente com frente do tecido e frente com frente do tecido costas. Fiz aqui, ó, nessa parte. E aí eu preciso fechar aqui também, ó. Então, pra facilitar a minha vida, eu vou segurar aqui, ó, com o alfinete. Segurei esse lado, aí eu vou dobrar todo esse material, fazendo um sanduíche nele, pra encaixar do lado de cá,
ok? Você encaixou do lado de cá, você mantém seguro os alfinetes e vai fazer uma costurinha de 1 centímetro. Essa parte é a única parte que eu faço uma costurinha de 1 centímetro, o resto é tudo um pé de máquina. E aqui, ó, já tá prontíssimo, é só finalizar essa parte. Vamos lá. Vou começar a montar aqui, ó, essa parte, certo? Essa parte onde tem o fino, ela vai ficar nessa parte aqui menor, certo? Essa parte menor, ela vai ficar para cima. Então, vai pegar aqui, ó, centro, com o centro da parte de baixo na parte mais curvada, ok? A gente vai colocar aqui, ó, em toda a volta. A mais curvada é onde vai ficar essa parte do fundo da parte da frente, né? O painel com a parte frontal, certo? E a parte menos curvada, ela vai ficar para cima, ok? Essa parte menor aqui, ela vai ficar encostada na parte do painel. E aí a gente vai passar uma costura em toda a volta. A gente vai repetir isso 2 vezes, lembrando que a parte de cima, ela vai ficar para fora, tá? Essa parte menor. Vamos passar uma costura em toda a volta. Então, ó, essa parte aqui já está costurada. Quando você virar e ela ficar para cima, certo? Ó, a gente vira ela todinha para fora. Quando você abrir, ela vai ficar nessa posição aqui, tá? Nós vamos colocar o viés, é só para que vocês possam ver como que ela vai ficar. E aí a gente vai repetir esse mesmo passo no outro lado. Lembrando que a parte do fundo dessa lateral, ela vai ficar na parte mais arredondada. Quando você termina de montar essas partes, que são as partes externas, já tô com as minhas montadas, ok? Eu vou montar a parte do centro. Para isso, então, eu tenho aqui o bolso, ó, que a gente fez junto. E eu coloquei uma manta com um forro. Em cada um desses bolsos eu fiz isso. O que que acontece? A primeira coisa que a gente precisa fazer é montar a estrutura do canal do zíper. E nessa estrutura do canal do zíper, primeiro eu vou colocar aqui, ó, uma alça em cada lado aqui do meu material. Eu coloco bem na conexão do zíper para ela ficar melhor, né, da gente poder trabalhar. Então, bem no alinhamento aqui da conexão do zíper com a parte de baixo, ok? A gente vai encaixar essa peça aqui para costurar. Então, o que que eu faço aqui primeiro? Eu vou passar uma costurinha para fixar a alça. Eu já estou com a alça fixada, ok? O que que eu preciso fazer? Eu preciso entender que a área do zíper da parte externa, essa área aqui é onde tem o zíper, ela vai ficar ao contrário dessa daqui, tá? Então, eu já tenho aqui o meio
e eu vou pegar o meio dessa parte aqui, só que da parte de baixo desse material, tá? E aí eu vou conectar ele aqui e aqui. Conectei essas duas partes. O que que eu vou fazer? Eu vou conectar as outras partes. Ó, o lado de cá eu conecto também. Meio com meio. Depois eu vou passar em volta aqui, ó. Eu vou colocar os alfinetes. Então, assim, eu falei que eu ia colocar os alfinetes, não. Eu vou colocar os clipses, certo? Pra gente poder costurar. Então, lembrando que a conexão do zíper, ela é diferenciada, tá? A gente tem duas formas da gente fazer. Ou você faz no modo tradicional, todas as partes para cima, ou você faz como eu estou fazendo, pra ficar diferente, né? Quando eu passar uma costura aqui nessa parte, o que que vai acontecer? Eu vou já tá unindo essa parte, eu vou precisar de uma conexão dessa, que são os meios, para aqui para fora. Ou seja, eu vou encaixar esse material. Quando você encaixar o material, você tem que lembrar, né? É muito importante você lembrar a posição em que vai ficar. Sempre o bolso tem que ficar nesse posicionamento, que a parte mais curva dela tá aqui embaixo. Então a gente conecta essa parte. Primeiro, então, eu vou fazer uma costura aqui pra fixar essa parte e depois eu vou colocar essa parte aqui do bolso. Ok, passei uma costura, eu tô costurando aqui com um pé de máquina. Essa parte já tá pronta, então o que que eu faço? Eu preciso conectar aqui, ó, o bolso, a parte de baixo menor para baixo, certo? Lembrando que o bolso, ele tem que estar invertido a posição do zíper que está aqui. Você vai falar assim pra mim, mas Maria, vai estar de cabeça para baixo? Aqui, ó. Não. Então, ó, nós vamos conectar o bolso aqui, certo? Lembrando que o bolso, ele tem que estar de ponta cabeça certinho, tá? Para essa conexão aqui. Ela vai estar na mesma... Aqui tem um zíper. Então, o bolso tem que estar para cima, certo? Não esqueçam disso. Meio com meio. A gente vai alfinetar, né? Vamos colocar clipses. Não esqueçam dessa estrutura, porque como a gente está fazendo um material de cabeça para baixo, parece ficar confuso. Mas como aqui, essa parte é a parte de fora, eu tenho que entender que o bolso tem que estar para cima, certo? Então, essa peça invertida, ela vai ficar corretamente quando a gente tiver com a montagem feita. Então, ó, lembrando então, bolso para cima, onde tá aqui o zíper, pra gente poder costurar. Eu vou bater uma costura aqui, ó, em toda a volta e já posso costurar o viés para fazer o acabamento desse material. E uma outra coisa que é importante, essa parte do bolso, ela tem que estar na mesma posição da parte do bolso de pincéis. Então, ó, tem que estar para fora, tanto esse quanto esse aqui, ok? Então, vamos prestar atenção nessa parte. Então, só costurar agora. Eu vou costurar ela nessa posição, ok?
Então, quando você terminar de costurar, você já vem com o viés. Você vai dobrar aqui, ó, na diagonal. E você vai fazer a aplicação desse viés, tá? A posição é o que você achar melhor. Você vai posicionar ele. Lembrando que o viés é a 45 graus do seu tecido. E eu tenho um vídeo aqui explicando como fazer o viés para te facilitar. Então, vamos produzir e aplicar esse viés na peça. Depois que a gente passa a costura, né, já virou aqui, nos dois lados, dois ângulos, a gente vai virar pra fora, tá? E vamos colocar o clipe para facilitar a nossa vida aí na colocação. Quando você já coloca o viés, você observa que ele já se ajusta ao material. Depois que você costurar, você deve tirar o máximo de fio que tiver aqui nesse material aqui e ele ficar perfeito, tá? Então essa é a melhor forma de costurar, com ele assim, nesse posicionamento, porque ele vai fazer uma melhor costura e essa parte ela vai ficar bem esticadinha. Então eu posiciono ele aqui, ó, e é a largura de um pé de máquina e vamos costurar. Olha como é que ele fica direitinho aqui nessa parte. Por quê? Porque ele ficou montado certo, ok? A gente vai repetir esse mesmo passo na outra parte. Eu vou abrir aqui. Vou virar essa parte, certo? Eu já sei que como o estojo está virado ao contrário, ó, o zíper tem uma parte aqui e a outra parte para cima. É assim mesmo que ele vai ficar. Ó, nossa preocupação é manter ele todo esticado. Para isso ele tem a parte certinha aqui do EVA. Ok. Aqui, ó, tem a alça, certo? Por enquanto a gente vai amassar tudo para poder conseguir colocar o outro lado, ó. E a alça tá aqui, estão vendo? Nessa parte. Aqui, olha só, o que a gente precisa fazer? Eu preciso encaixar essa parte aqui na mesma posição dessa. Então, eu venho aqui por cima, ó, dele. Acho que de repente vai ficar mais fácil para eu trabalhar. Ó, a parte externa com a parte externa, a parte superior com a parte superior. E aí, ó, eu vou pegar aqui. Somente o meio vai ficar invertido, tá? O meio vai ficar, na verdade, o meio é a posição certa do estojo. A gente coloca aqui tudo pra dentro. Vai ter que fazer um pouquinho de força pra poder ajustar. Vamos colocar clips em toda a volta pra prender esse material. É mais difícil porque é uma peça menor, né? Um espaço menor. Então, se ele ficar levantado aqui no meio, não se preocupe. O importante é que ele dê certo na montagem, ó. Meio aqui de baixo com o meio daqui de baixo, tá bom? E ó, já tá tudo ok. A gente vai empurrando. Esse meio vai ficar assim mesmo. Não se preocupe.
é só mesmo pra gente poder montar esse material. Ele vai ficando um pouquinho mais difícil. Já está aqui, esse meio tá emboladinho aqui, não tem problema. Eu vou passar uma costura aqui, ó, em toda a volta da minha peça, exatamente como eu fiz do outro lado. E o processo é o mesmo, só falta mesmo colocar esse daqui. Vamos lá. Feita essa parte, ok? Os bolsos estão para cima, ok? Do outro lado tá assim, ela tá super amassada, porque é assim mesmo, tá? A gente vai virar aqui e puxar, tá? Ó, ela tá assim, a gente vai ajeitar. Aqui você vai jogar um jato de ar, tá? Pra ficar bem comportado. Você tem que deixar aproximadamente um dia com volume pra ela voltar ao natural, porque ela fica super amassada mesmo aqui dentro. Tá vendo? E o EVA, ele pega o formato certinho. Então, para isso, você coloca um volume, algo que possa encher para ela voltar ao natural. E aí, ó, tenho essa parte, essas duas partes são iguais, onde você vai abrir para colocar pincéis aqui, ou você pode colocar um bolso se você quiser, é uma opção. E aqui, ó, você vai colocar os acessórios aí para maquiagem ou pro que você quiser fazer. Quando ele estiver cheinho, ele vai ficar direitinho e a gente vira pro outro lado e ela tem essa parte do estojo aqui, ó, para você colocar outros itens, tá? Por isso é um estojo invertido. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de baixar o molde que tá aqui na descrição do vídeo gratuitamente e de voltar aqui mais vezes para assistir outros vídeos. Um beijo, te vejo na próxima aula e até a próxima. Tchau, tchau!